Boa noite, meu irmão, minha irmã. Deus em Cristo abençoe. Hoje, domingo, dia 10 de maio de 2020, dia este que foi dedicado às mães. E aproveitando o ensejo, eu quero falar um pouco, reflexionar um pouco sobre uma palavra bíblica de uma das mulheres guerreiras da Bíblia e na defesa dos seus filhos. Mas trazendo que em meio à fragilidade humana, às dificuldades, Deus sempre está agindo e Ele é aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Independente da nossa condição social, da nossa condição financeira, do nosso status, enfim, o ser humano é dependente, precisa ser dependente de Deus, porque todo ser humano é frágil. Em um momento ou outro da vida, há uma fragilidade imensurável que não conseguimos controlar. E este episódio é um episódio muito interessante, porque além de ter uma família, uma mulher com seus filhos, tem um marido que era discípulo de um profeta, e este discípulo ele entra numa situação de dificuldade, onde Deus precisa o mais breve possível realizar um daqueles milagres que nós chamamos de milagre, mas que nós entendemos que é a dispensação da sua misericórdia. Então Deus precisa rapidamente agir em fidelidade e misericórdia, em resultado de amor por essa família, porque senão a coisa não daria certo. Vamos então ao texto. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. O versículo 1 diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Nós vemos nesse quadro uma mulher que agora, após a morte do seu marido, precisou chegar até o profeta para pedir socorro, pois o indivíduo que serviu a Deus e foi aprendiz de profeta fez uma dívida e penhorou seus próprios filhos. Como ele morreu antes do pagamento da dívida contraída, não tendo sua família com o que pagar o credor, ele vai resgatar o pagamento com a vida dos filhos daquele devedor. Bom, eu não sei por que esse profeta adquiriu essa dívida. Não sei por que cargas ele empenha seus próprios filhos. Sei que nessa época era uma época costumeira de se penhorar aquele bem mais precioso que a pessoa tinha, inclusive seus filhos e a família. Esses filhos serviriam então a partir de agora para escravos, ou seja, eles teriam que servir esse credor do pai, porque o pai não conseguiu pagar essa dívida. E interessante que essa palavra inicia-se dizendo: certo dia uma mulher, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu. Ou seja, eu vou buscar ajuda com Eliseu, porque ele era discípulo dos profetas. Ele andava então na escola de profetas de Eliseu, servindo ao Senhor. Olha, ele contraiu essa dívida e agora eu preciso ter uma resposta do profeta, porque ele vivia a cargo disso. Interessante, meus queridos, que eu já preguei sobre essa palavra algumas vezes na vida, e eu dizia que por irresponsabilidade a pessoa adquiriu uma dívida. E às vezes pode haver vários pregadores falando isso. Mas a verdade é que nós não sabemos qual era a condição dessa família. O que se passava? Às vezes a fome abateu sobre a terra e não tinha com que se comprar alimento, por exemplo, não tinha com que se alimentar,
e esse pai de família se viu na beira de fazer uma dívida tão alta, ou ele tinha algo para pagar tão alto, que ele não tinha como pagar a ponto de penhorar ou empenhar os seus filhos nessa dívida. O importante de entendermos primeiramente é sobre o pedido de socorro dessa mulher. Essa mulher então agora ela vai pedir na fonte certa, na fonte correta, que é a fonte dos profetas. Ou seja, de onde aquele marido se servia, de onde aquele marido caminhava, de onde aquele marido trabalhava. A segunda coisa é entender que um pai, um chefe de família, então, ele agora, para conseguir amenizar uma situação, ele cria outra, mas ele não conta com o inesperado, que é a morte. Mas, pastor, falar isso logo no Dia das Mães? Sim. Quantas mães já se viram em dificuldades para criar filhos devido a algo que aconteceu sobre a vida da família e que não tinha mais o que fazer. Ela tinha que buscar uma solução, porque senão o credor não vinha mais buscar os filhos, porque já não é coisa da nossa época, isso aqui é de uma época primária da vida, uma época anterior à nossa, onde o ser humano ainda era moeda de troca, moeda de escravidão, enfim. Mas muitas mães já passaram apertos porque uma dívida ficou e essa dívida tinha que ser paga. Então pode ser que nós, neste momento, nos identificamos com essa passagem. Por isso que eu mudei um pouco a minha fala sobre isso. Eu não sei o que esse pai passava, não sei o que essa família em si passava, e também não sei a condição com que esse homem morreu. Quem sabe até mesmo essa dívida que ele fez, isso tudo é uma especulação que estou fazendo. Que essa dívida que ele fez foi para pagar até um tratamento de saúde que ele tinha, e no meio desse tratamento ele morreu. Enfim, para mim é uma incógnita o porquê que esse homem fez essa dívida e penhorou os seus filhos. Mas vamos então discorrendo ao caminhar dessa passagem. O versículo 2 diz assim: Eliseu lhe perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Em meio a essa dificuldade, Eliseu pergunta: o que você tem em sua casa? Nesse momento, o profeta não cria uma nova situação na vida daquela mulher. Ele trabalha a partir do que ela tem, uma vasilha de azeite. Em meio a todo aperto, pelo visto, aquela mulher ficou totalmente desamparada, só tinha azeite. Mas foi o suficiente para que as coisas começassem a acontecer e mudarem sua vida. O primeiro ponto desse versículo 2 é a pergunta que Eliseu fez para ela: como eu posso, ou como posso ajudá-lo? Eliseu não chegou simplesmente e disse assim: olha, infelizmente seu marido contraiu essa dívida, teve essa dificuldade, essa situação, e eu não tenho nada com isso. Eu não tenho o que fazer. Por que você vem buscar a mim, sendo que foi ele que fez essa dívida? Isso é uma coisa pessoal dele. Não, ele pergunta: o que eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? O que você tem em casa? Quando a gente fala que ele não criou uma nova situação, é porque Eliseu ele trabalhou com o que já existia. A maioria das coisas na nossa vida não precisa vir à existência. Nós já temos a capacidade suficiente e algo que pode ser trabalhado para que a situação dê uma reviravolta. Basta então fazer o quê? Pensar, analisar, ver, conseguir enxergar. E essa mulher tinha uma vasilha de azeite. Segundo o relato bíblico, só existia essa vasilha de azeite. Ela não tinha lá uma farinha, ela não tinha como fazer um bolo, ela não tinha um fermento, ela não tinha... Pelo que restou, observando o texto, era somente aquela
vasilha de azeite. Ela responde: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Em momentos de dificuldades, aquilo que nós pensamos ser o menor é o que pode nos dar a subsistência na situação. Que pergunta que aquele profeta faz? O que você tem em casa? Eu só tenho uma vasilha de azeite. Ou seja, eu não sei nem como lidar, porque eu não tenho nada, só tenho uma vasilha de azeite. Mas interessante é que no versículo 3, Eliseu começa a trabalhar essa situação que já existia. Ele cria uma oportunidade dentro dessa situação. Ele não cria uma outra situação. Ele não fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos plantar aqui um milharal, e aí você vai pegar e conversar com esse credor, daqui a alguns meses ele volta, apanha milhos ou apanha trigos, a gente planta os trigos aqui. Então não, ele falou assim: olha, o que você tem presente, nada no futuro. O que você tem, Deus não age para futuro. Deus age dentro do presente. Deus age dentro da situação. Deus age dentro daquilo que já existe. E aí no 3 ele diz assim: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você foi enchendo. O profeta ensina a ela como proceder. Primeiro podemos ver que há um trabalho envolvido na consecução do projeto profético. Vai e pede vasilhas emprestadas. Não seria mais fácil falar: derrame azeite em cada vasilha dos vizinhos e venda? Após o trabalho de pedir de casa em casa as vasilhas emprestadas, ele mostra uma coisa muito importante. Entre em casa, feche a porta com seus filhos. Privacidade no serviço. Não conte a ninguém, faça em secreto, tenha reservas no trabalho. E separe as vasilhas cheias, ou seja, não misture com as vazias. Era muito mais fácil se Eliseu falasse assim: olha, apanhe a vasilha que tem azeite e passe de casa em casa e ofereça o azeite. A pessoa vai apanhar a vasilha dela e você vai encher de azeite e aí vai te dar, paga, você volta para casa com aquele dinheiro. E agora você vai juntando esse dinheiro dentro de casa até pagar a dívida. Não, Eliseu fala assim: peça vasilha aos vizinhos emprestado. Deixa eu te falar, olha, vai lá, pegue seus filhos que estão para ser entregues como mercadoria de escravos e diga para eles o seguinte: olha, peça as vasilhas emprestadas. Fala: olha, eu preciso de vasilha para colocar azeite, ou eu preciso de vasilha lá para minha mãe lá em casa. A senhora tem uma vasilha para me emprestar? Esse é o trabalho no projeto divino. Deus faz aquilo que apraz a Ele. Deus, Ele dispensa da misericórdia. Deus, Ele faz aquilo que nós chamamos de milagre. Milagre é algo inalcançável pelo ser humano. Mas para Deus é uma simples manifestação da sua misericórdia e da sua bondade. Então, milagre para mim, para você, é a impossibilidade. Para Deus, manifestação da misericórdia. Aqueles meninos vão a cada casa e pedem vasilhas emprestadas. Eu não sei a quantidade, se uma, se duas, se alguém emprestava 10, se alguém emprestava uma ou menos, ou não emprestava, ou falava: olha, não tenho. Enfim, eles pediam essas vasilhas. E segundo o texto bíblico, essas vasilhas iam chegando àquela casa. E aí o profeta fala assim: olha, agora você vai fazer o seguinte: depois das vasilhas emprestadas chegarem em casa, você
fecha as portas da sua casa, pega a sua família que está em dificuldade e trabalha enchendo essas vasilhas de azeite. Encheu as vasilhas de azeite? Pega a que está cheia, separe das vazias. Mais um segredo. Naquele momento em que uma mãe está passando dificuldade, em que uma família está passando dificuldade e depende das coisas de Deus, é não sair falando de esquina a esquina as suas dificuldades. Entrar para dentro de casa, fechar a porta, confiar no Senhor, trabalhar em secreto junto com Deus, para que Deus então possa manifestar a sua misericórdia e quando as portas daquela casa se abrir, o nome dele ser glorificado. É o que Eliseu estava falando. Ele falou, olha, vai lá, entra, fecha a porta, entra em casa com seus filhos, né? Todo mundo já sabe que você está nesse desespero. Todo mundo sabe, você chegou aqui na escola de profetas e me pediu uma ajuda. A primeira ajuda é você que tem que se dar. A primeira ajuda é você que tem que fazer. Vai lá, busque vasilhas. E ele ainda não tinha, né, até a busca das vasilhas, ele ainda não tinha mandado encher. Então ele ainda não tinha falado de milagre. Ele ainda não tinha falado da verdadeira prosperidade, do verdadeiro limiar de Deus, ou seja, daquela coisa que é substancialmente progressiva para que o milagre aconteça, para que a coisa transbordasse diante de Deus, que fosse trazido à borda, para que fosse aquela botijinha de milagre, aquela botijinha de azeite, o produto de milagre de Deus, da manifestação do Senhor sobre aquelas vidas, porque não era só sobre a mãe, era sobre a mãe e sobre os filhos que agora era viúva e órfãos. Vai lá, enche. Pede o vizinho as vasilhas e enche. O 5 diz assim: depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher a vasilha que eles lhe traziam, e quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Saindo da presença do profeta, ela foi realizar justamente o que ele tinha ensinado, exercitando assim o trabalho de recolher as vasilhas, ou seja, teve um ponto de partida para que as coisas não ficassem de graça. Depois encheu as vasilhas, exercitando assim a sua fé, pois o azeite era somente um pouco, e não muito para encher tantas vasilhas. Separou as vasilhas cheias das vazias, aprendendo assim a se organizar. Houve um milagre da multiplicação, mas em um ambiente totalmente preparado para isso. O trabalho que muitas vezes nós precisamos fazer, e aqui nós vamos pegar a oração, é um trabalho. A comunhão estrita e estreita com Deus é um trabalho. Isso é para que as coisas não saiam de graça. Pastor, como assim? Nós temos que pagar pelo milagre de Deus? Cuidado com essa história, porque isso é muito complicado. Não se paga para Deus fazer milagre, né? Milagre de Deus é de graça, palavra é de graça, evangelho é de graça, a manifestação do Senhor é de graça, as coisas de Deus são de graça. Cuidado, não há vendas de milagres. Se houver venda de milagres, charlatanismo. É simples assim. É simples. Charlatanismo, vendas de milagre. Mas quando eu falo assim que o milagre não sai de graça, é porque algo que é dado graciosamente nunca é valorizado. Se você dá uma geladeira de presente, geralmente essa geladeira dura muito pouco. Se a pessoa for, nós não podemos generalizar, não é isso.
Se a pessoa for caprichosa, ela vai tratar aquela geladeira como se ela tivesse comprado. Mas se ela não for uma pessoa caprichosa, ela vai bater a porta da geladeira de qualquer jeito, ela vai tratar aquele bem de qualquer jeito, porque não custou o dinheiro dela. Mas quando se há o custo do bem, quando se há o custo do suor, a coisa é mais valorizada. Quando Eliseu manda pedir essas vasilhas, que ele emprega um trabalho, é para que dentro da manifestação da misericórdia de Deus houvesse uma maior valorização da coisa. Olha, nós estamos aqui com uma botijinha de azeite, com um pouquinho de azeite, olha só. A água mineral, está até pouco aqui, não é nem mineral, isso é torneral, é só a garrafa. Mas presta atenção, só um pouquinho. Aí o que eu falo? Olha só, eu tenho aqui um pouquinho de água. E esse pouquinho de água é o que eu tenho, eu não tenho mais nada. Então vai lá, pega bastante vasilha, enche garrafas de água mineral com essa água aqui, e você sai vendendo e vai cuidar da sua vida. Mas eu só tenho esse pouquinho. Ela só tinha um pouquinho de azeite, ela não tinha mais nada. Mas ela exercitou a fé recolhendo as vasilhas. Ela acreditou naquilo que o profeta disse. Ela acreditou naquela palavra. Por quê? Porque o desespero falava mais alto. Os meus filhos estão indo para a escravatura mesmo. Os meus filhos vão ser resgatados como preço de dívida. Eu já não vou ter mais. Então deixa eu confiar no profeta, no que ele está falando. Vai lá, recolhe vasilha para todo lado. Não tem problema nenhum. Recolhe, vamos colocar. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Esse pouquinho de azeite não vai encher essas vasilhas, mas eu tenho fé na palavra do profeta, na palavra de que Deus vai abençoar a minha vida. O que acontece agora? As vasilhas estão lá, então vamos pegar as vasilhas e encher. E diz a Bíblia que quando ela abre aquela botijinha de azeite, aquela vasilhinha de azeite, e ela começa, enche a primeira, enche a segunda, enche a 110ª e vai enchendo, e tem 200 vasilhas, e tem 300 vasilhas. Pastor, a Bíblia não fala da quantidade de vasilha, mas também eu estou parafraseando para que você entenda. Ela chega aqui e está lá, 500 vasilhas, 600 vasilhas, e aquele azeite não deixou de derramar, aquele tiquinho de azeite prosperava, as coisas aconteciam. Prosperidade é diferente de riqueza, foi o que eu já disse aqui em uma das pregações passadas. Prosperidade é você colocar a mão em algo que ele sobressai sobre os outros, e riqueza é posse. É diferente uma coisa da outra. E ela continua, enche uma vasilha, enche mais uma vasilha, enche mais uma vasilha, e aquilo não para. De repente, ela fala assim, me dê mais uma vasilha. Mãe, acabou a vasilha. Acabou a vasilha? A Bíblia não diz que acabou o azeite. Alguém falou, e acabou o azeite. Não, acabou o azeite. A Bíblia diz que aquele azeite parou, mas não diz que esgotou a fonte. Ainda existia aquele primeiro tiquinho de azeite na vasilha. O que eu quero dizer com isso? E essa mulher foi organizando, foi trabalhando, organizando a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, nesse dia, nessa tarde que você assistiu esse vídeo, que você já tem algo que Deus precisa para trabalhar. Basta você buscar a fonte correta. Basta você buscar a vontade de Deus. Basta você dar ouvido à voz de Deus. Basta se organizar diante de Deus. Deus trabalha nas mínimas coisas. Nós esperamos Deus trabalhar em coisas grandiosas. E Deus trabalha naquele pouquinho de azeite dentro de uma botija. E não era uma botija grande, porque botija de azeite por ser um produto muito caro, uma especiaria muito cara na época, não era esse óleo de soja e óleos misturados e azeite extra virgem, que de extra virgem não tem nada, e nós estamos comendo azeite extra virgem que custa aí tão baratinho. Naquela época era uma fortuna, uma pequena fortuna, uma botijinha de azeite. E ela tinha em casa justamente um bem precioso. Ainda tem mais 2 segredos nessa palavra, antes de nós terminarmos aqui. O primeiro, as vasilhas eram emprestadas.
Então, o filho, o adolescente, o jovem, não sei a idade, trazia aquela vasilha. Escrevia-se o nome do vizinho? A vasilha não era emprestada? Não ia vender os azeites que tinha nas vasilhas, porque já era uma produção de plural de azeite? Como ficaria a vasilha que era emprestada? Essa eu vou deixar com você. Porque não era emprestada a vasilha. Ou será que essas pessoas doavam essa vasilha quando era pedido emprestado? E a segunda coisa, quais eram os tamanhos das vasilhas? Você já pensou, tentou analisar a quantidade de azeite que de uma botijinha Deus fez prosperar? Interessante que Deus não é Deus de desperdício. Quando terminou ou terminaram as vasilhas, cessou o azeite. Cessou aquela fonte do azeite. Você já parou para pensar? Como que Deus age? Nós às vezes querendo juntar. O pão nosso de cada ano nos dê todos os dias. Então assim, eu tenho um pão hoje para um ano, um pão amanhã para outro ano. Quando a Bíblia diz, quando a oração diz, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Aquela mulher estava buscando uma solução para a paga da dívida. Aquela mulher estava buscando uma solução como mãe para que os filhos não fossem entregues à escravidão. E ela usou o que tinha. Porque a palavra do profeta era a palavra de Deus naquela época, falada na terra. E ela usou o que ela tinha e Deus prosperou sobre o recurso que ela tinha. Isso é maravilhoso. Se nós formos pensar tudo de cabo a cabo aqui, nós vamos acabar com no mínimo 12 horas de pregação. E não vamos conseguir entender tudo. Não é porque não foi revelado. É porque as coisas de Deus saem da multiforme sabedoria do Senhor. Ele faz da forma que Ele quer. Não há homem, não há mulher, não há ninguém nessa terra que possa colocar limites a Deus. E nem Deus dentro de um copo, dentro de uma redoma, dentro de uma cerca. Deus faz da forma que quer, quando quer, onde quer e com quem quer. A multiforme sabedoria do Senhor está atrelada à sua onipotência, onipresença, onisciência. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, Deus trabalha sobre tudo. E esse dia resolveu Deus usar um pouquinho, uma botijinha de azeite. Depois que acabou, diz a Bíblia que o versículo 7 diz assim: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. No final desse ensino, Eliseu agora fornece a solução final para ela sobre o assunto. Vai e vende o azeite. Ou seja, em sua casa havia recursos suficientes para que ela e seus filhos conseguissem vencer aquela dificuldade, e ainda sobrava para viver com o restante após o pagamento da dívida ao credor. O milagre, de toda forma, é Deus trabalhar a partir do que se tem, realizar coisas grandiosas que o mundo não entende. Eu deixei com você uma questão lá atrás, das vasilhas. E aí disse que não sabia te responder. Mas é para que você pense um pouco. Porque Eliseu disse assim: vai e vende o azeite. As vasilhas eram emprestadas. Meus amados, eu vejo uma possibilidade tão grande dentro disso aqui. Aquela mulher trabalhou em secreto. Aquela mulher estava desesperada inicialmente. E ele pede, fala assim: olha, vai lá e pede vasilhas emprestadas. Eu não sei quantas vasilhas foram emprestadas, o tamanho das vasilhas, as pessoas. Mas aqueles jovens, e elas sabiam de quem era
cada vasilha. Na hora da venda do azeite, penso eu que cada vasilha que pertencia a uma pessoa foi entregue. E azeite, como era algo, uma especiaria tão cara e não tão rara, mas uma especiaria que talvez a pessoa não tinha tanto acesso naquele momento. Aquela mulher, numa conjectura da palavra para hoje, aquela mulher coloca aquelas vasilhas em um carrinho, por exemplo, e sai entregando as vasilhas e vendendo o azeite para quem emprestou as vasilhas. Ou seja, o freguês já era certo, porque o freguês viu que havia azeite na vasilha. Era dinheiro para pagar o credor, livrar os filhos e ainda viver com a sobra. Deus, quando produz milagre, Deus ele compreende, ele consegue fazer com que a coisa já seja fixa, firme e certa. Pegue vasilha emprestada. Enche essas vasilhas de azeite, meu Deus, com um pouquinho desse aqui. Enche essas vasilhas de azeite. Encheu, agora vai e vende o azeite. O profeta não manda vender as vasilhas, ele manda vender o azeite. Compreende a palavra de Deus? Se a vasilha era minha e tinha nela azeite, e azeite é algo que no Oriente Médio é especiaria para todos os dias, é um óleo utilizado para todos os dias, até mesmo para aquecimento de lamparina, azeite era essencial e necessário. Ela tinha então nas mãos um instrumento para Deus agir. Eu vou terminar essa palavra aqui agora. Deus é zeloso e cumpre com a sua palavra dita. No meio a uma dificuldade tão grande, havia uma mulher viúva e 2 filhos órfãos, sem recursos, sem ter onde recorrer. E a palavra de Deus nos diz que ele age nessa situação. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 e 18. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Deus está sempre olhando pelo seu povo. Creia nisso. Mantenha-se firme na presença de Deus, não se deixando vencer pelas dificuldades, nem tomando decisões precipitadas na vida. E assim eu quero fechar essa palavra nessa noite. Não só para as mães, mas quantas mães, pais, são administradoras, são pessoas batalhadoras que estão vivendo dificuldades dia a dia para manter seus filhos. Quantas famílias estão dependendo muitas vezes, não de um dinheiro do governo, mas de um milagre de Deus. Dinheiro às vezes, meu querido, não é tão difícil, mesmo em toda crise. A maior dificuldade é não saber o que fazer, mesmo tendo dinheiro na mão. Mas interessante que essa mulher procurou o caminho certo. E nessa semana eu quero te convidar a procurar no caminho certo. O caminho do socorro de Deus. O caminho onde a sua família pode percorrer com o socorro de Deus. Atente a esta palavra. Atente a este momento. Atente-se a ler esta palavra. Pegue essa palavra e leia. Não só ouça esse vídeo e veja esse vídeo, mas leia, entenda que
nós somos o mais importante de Deus por sobre a terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe toda a família sobre a terra, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você e que Deus te dê isso aqui é água, claro. Vamos simbolizar uma botija de azeite. Que Deus te dê vasilhas emprestadas. Que Deus te dê organização. E que o Senhor te dê uma palavra profética em Cristo Jesus. Que a sua vida seja uma bênção nele. Não tome decisões precipitadas. Entra para dentro da sua casa. Entra para dentro do seu quarto. Entra para dentro do seu conforto, do seu aconchego interior e fale com Deus que está dentro de você. Deus está dentro de você. Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Mas a Bíblia diz que nós somos o tabernáculo de Deus nessa terra. Então, quando nós estamos sozinhos, Deus está dentro de nós. Que você compreenda isso e que a sua vida seja uma bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida em todos os momentos. E que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Deus, em Cristo Jesus, abençoe.